Meu nome é Rafael Bicudo, sou professor de economia e vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica, por que eu escolhi, né, o curso de economia, enfim, o que eu ando fazendo e o que já fiz. Bom, então a primeira informação interessante, eu acho, em relação à escolha, né, do curso, né, de economia. Eu nunca pensei em fazer economia, nunca assim, tenho uma família inteira na área do direito, né? Meu avô foi diretor da São Francisco, meu pai também estudou lá, meus tios todos, né? Então, toda a família, né, está voltada para essa área do direito, né? E eu, assim, fui prestar economia de repente, né, porque meu pai comentou comigo, olha, acho que é um curso interessante, você gosta bastante de história, gosta bastante também, enfim, dessa parte, né, que você me fala de estatística, né? E aí eu conversei com algumas pessoas, tive um professor no cursinho também que falava muito bem, né, sobre o curso de economia, e eu acabei, né, prestando e entrando, fiz a minha graduação, né, a minha graduação na época eram 5 anos, né, era um curso anual, bastante puxado, fiz à noite, e comecei a fazer estágio, né, na área. Primeiro trabalhei na área de finanças da Pirelli, na área de logística da Pirelli, depois fui trabalhar na área de aplicação e poupança do Banco Francês e Brasileiro, mas logo percebi que não era isso que eu gostava, né? E eu sempre fui de conversar muito com os professores na faculdade, e me encantei, né, pela docência. Achava muito bacana as aulas, né? Gostava, então, de ficar até mais tarde conversando com os professores. E aí, um dos professores, né, me convidou para ser monitor. Falou, poxa, na área de macroeconomia, por que você não começa a explicar para os alunos aqui que tem dificuldade de macro, você vai tão bem, né? E, de repente, você vê se tem jeito, né, para o negócio, e a gente pode pensar, né, numa carreira aí na docência, e aí, quem sabe, né, você faz o mestrado e parte para essa carreira. Aí eu me animei, né, e comecei aos sábados fazer monitoria. E eu chegava lá cedinho, tal, tudo preparado, e primeiro iam 2, 3 alunos, aí depois a moçada começou a gostar, começou a aumentar o número de alunos na sala, né? E o pessoal falou, pô, você explica super bem e tal, né? Você leva jeito para a coisa. E eu comecei a me animar, né? Comecei a me animar. Aí eu também fui fazer estágio no governo do estado, na Secretaria de Economia e Planejamento, e aí conheci mais professores ainda lá dentro, professores da USP, né, na área de economia, de arquitetura e urbanismo. Foi muito bacana, aprendi muito ali, e comecei a estudar para o mestrado. Né? Paralelamente, comecei a estudar para o mestrado, para prestar o concurso da ANPEC, né? E aí, quando eu cheguei no último ano, em outubro, né, eu estava para me formaria em dezembro, fiz o concurso da ANPEC em outubro, e eu lembro que tinham 500, até hoje eu não esqueço, 586 candidatos prestando ANPEC no Brasil inteiro. E eu fiquei em 86º, né? E aí entrei em alguns centros de pós-graduação, né? E optei em ficar pela PUC, né? Que eu gosto muito, é uma escola que tem uma tradição muito forte em economia política, que eu acho, né, uma linha importantíssima dentro da nossa área, né? E aí fiz o meu mestrado, me dei bem, né, no mestrado, e logo que eu entrei no mestrado, assim que eu prestei a prova da ANPEC, né, eu fui contratado, né, para começar a dar aula. Então, eu entrei no mestrado e já comecei a dar aula, isso em 1995. Eu comecei na Universidade Paulista, dando aula, né, e na Ibero-Americana, 2 faculdades me contrataram. Na Universidade Paulista, eu comecei dando aula de introdução à economia para o curso de marketing, né, e na Ibero-Americana, introdução à economia para o curso de turismo. Então, é o início, né, da carreira, né, e foi super bacana, né, eu acabei me dando bem, e aí fui para o curso de economia, né, da Universidade Paulista, ali comecei a dar aula já de macroeconomia, economia internacional, comecei a me destacar. E continuei também na Ibero-Americana por um tempo, né, e na Universidade Paulista, depois de 5 anos como professor,
eu já estava bem adiantado e tinha concluído o mestrado, né? E depois fui convidado a ser coordenador do curso de economia. Coordenei o curso de ciências econômicas, né, da Universidade Paulista por 5 anos, né? E aí veio o convite do Mackenzie para que eu, né, viesse dar aula no Mackenzie. Aí passei no teste tal do Mackenzie, dei uma aula, né, para uma banca, passei no teste. Isso foi em 2003, né? E também fui convidado a dar aula na Trevisan, no curso de Relações Internacionais, para dar aula de economia brasileira na Trevisan, né? E aí, enfim, estou no Mackenzie até hoje, né, desde 2003. A Trevisan acabou o curso de Relações Internacionais, e aí o pessoal da Trevisan foi para Belas Artes, né? E abriu o curso lá na Belas Artes de Relações Internacionais. Eu também, né, estou até hoje lá na Belas Artes, dou aula no curso de Relações Internacionais, de Economia Brasileira e Economia Política, né, internacional. E quando foi 2015, né, eu tinha um amigo que dava aula na Strong, né, na ISAGS, antes era ISAGS, agora Strong, e a ISAGS e a Strong agora, né, é uma faculdade, né, conveniada à Fundação Getúlio Vargas, excelente faculdade na área de economia, de administração, né, e tem outros cursos de direito, publicidade e propaganda, enfim. E aí, em 2015, eu fiz um teste também lá na ISAGS, passei, né, e estou até hoje lá também, dando aula no curso de economia, né? As minhas áreas que eu dou aula, e sempre me encantaram, né, desde o início, desenvolvimento econômico, né? Gosto muito também da parte de economia brasileira, macroeconomia, conjuntura, né? São as áreas que eu venho já atuando há bastante tempo. E como é que eu posso dizer, uma experiência, né, que eu tive, infelizmente, né, por conta da pandemia e por conta de outros problemas também, né, e que acabou, mas foi algo que, para mim, um dos maiores aprendizados que eu tive até hoje, né. Em 2007, eu recebi um convite para dar aula num curso de pós-graduação lá em Angola, né, na África. E isso, assim, me gerou, né, uma preocupação, porque eu falei, poxa, vou dar aula em Angola, né? Mas eu estudava a África, né, desde 2004, né? Sempre me encantei ali pela África, né? Gosto muito sempre de estudar a África e a América Latina. E aí um amigo meu havia dado aula nesse curso em 2006. E aí ele me convidou, falou, Rafa, é tua cara, você estuda desenvolvimento, né? Eu acho que você iria gostar dessa experiência. E aqui em São Paulo, eu fui conhecer o coordenador, né, desse curso, né, o John Schultz. Esse John Schultz, ele era ligado à Universidade Yale, né? Estava no Brasil, inclusive como professor visitante da USP, né? E o John pediu para eu dar uma aula, né, aqui em São Paulo sobre a África, gostou bastante, e aí eu fui pela primeira vez em 2007, né, dar esse curso de pós-graduação para o pessoal do governo de Angola, né, era no sentido de reconstituir, reconstruir o país, né, que havia passado por uma guerra civil que durou de 75 até 2002, e aí gostaram das minhas aulas lá, e fiquei, né, todo mês de julho, e também fora de julho, às vezes eu ia tal. Desde 2007, né, até 2009, eu fui ininterruptamente, né, para Angola, dei aula lá, fui lançar o meu livro lá, escrevi um livro sobre a economia da África subsaariana e de Angola, né. Em 2012, eu lancei esse livro aqui no Brasil, em 2013, lancei lá em Angola. Então, foi uma experiência muito rica, né? Um aprendizado que eu vou guardar para o resto da minha vida, um país com vários problemas, né, sociais, mas um país assim que eu adoro, um povo maravilhoso, né? Fui muito bem acolhido lá em Angola, tenho amigos lá até hoje, converso com eles, né, por mensagem, enfim, e espero voltar lá, né, a qualquer momento, né?
não necessariamente para dar aula, mas se tiver a oportunidade de voltar para lá, acho bastante, né, interessante. Eu também, ao longo, né, da minha carreira, né, como economista, em algum momento eu pensei em prestar concurso para o Banco Central e até comecei a estudar, mas a docência acabou, né, falando mais alto. Mas prestei no meio do caminho também um concurso para o Tesouro Nacional, passei, e depois fiquei esperando, porque tinha lá vaga em outros estados, não só aqui em São Paulo, né? E aí acabei, enfim, quando, né, apareceu a vaga, né, eu acabei abrindo mão, porque eu estava bem, né, na docência e aquilo que eu quero, né, para a minha carreira, continuo até hoje, né, com as minhas aulas e com pesquisa, é onde eu me encontro, né, onde eu me sinto bem, mas também uma experiência, né, interessante sempre prestar concurso. Eu acho que, né, tem áreas muito legais na economia, não só, né, o Tesouro Nacional, mas para quem estuda economia, a gente tem o IPEA, né, que é um instituto muito bacana, tenho amigos que trabalharam e trabalham lá, tem o concurso do próprio Banco Central, tem o IBGE também, e vários outros, né, órgãos, né, que eu acho que são bastante interessantes na nossa carreira, né, de economia. E tem uma experiência também, né, que eu já estava esquecendo de falar e que foi riquíssima para mim, de 1996 até 2000, paralelamente às aulas, né, eu ingressei no Instituto de Pesquisa chamado DESEP, né, Departamento de Estudos Sociais, Econômicos e Políticos da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, né, da CUT Nacional. E fiquei lá, então, de 96 até, né, 2000, fazendo assessoria econômica, né? Então, assim, foi uma experiência também assim, muito, muito, muito grande, porque eu conheci, né, muita gente do meio sindical, do meio político, né, é um aprendizado enorme. Eu viajei para muitos lugares do Brasil para fazer análise de conjuntura, então você conhece, né, poxa, tive a oportunidade de conhecer Rondônia, né, no norte do Brasil, fiquei lá 5 dias participando do Congresso Estadual lá de Rondônia, da CUT, fazendo análise de conjuntura. Então, poxa, conhecer o Brasil, ainda discutir sobre o Brasil, né, foi uma experiência riquíssima também, né? Então, é mais ou menos isso, né, a minha carreira. Continuo aqui no Mackenzie, continuo na ESAGS, né, conveniada da GV, e também na Belas Artes. E, paralelamente a isso, também, né, me dedico à pesquisa, né, nessa área, principalmente agora da economia brasileira, pensando, né, os nossos problemas graves do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Eu venho pesquisando bastante a questão dos governos de 2000 para cá, né? Principalmente o governo Lula, o governo Dilma e, enfim, esses últimos governos, né? Tanto o governo Temer como o governo atual, né? A minha pesquisa do doutorado também foi sobre, né, os governos do PT, e então a gente percebe, né, que a economia brasileira, desde 2014, a economia brasileira ela parou de crescer, ela teve um ciclo de crescimento que durou de 2004 até 2013, isso depois de muito tempo, né? Porque se nós formos observar, a economia brasileira ela teve um momento excepcional da década de 50 até a década de 80, né, um crescimento de 7,5% ao ano. Depois, tanto as décadas de 80 e 90, o Brasil cresceu muito pouco. Aí consegue, né, com o plano de estabilização, com o plano real, enfim, minimizar um grave problema que foi, né, a inflação, se bem que hoje, né, estamos de novo diante desse problema, não com aquela magnitude da década de 80, mas não deixa de ser um preocupante, né? E aí o Brasil volta a crescer ali a partir de 2004, e de repente em 2014 esse crescimento vai perdendo força, né? O Brasil mergulha em 2 anos de recessão, 2015 e 2016, e até hoje, né, o Brasil não consegue retomar o crescimento. Apesar do crescimento agora em 2021, esse é um crescimento único exclusivamente por um efeito carregamento que vem do ano de 2020, mas não podemos considerar como uma recuperação,
tanto é que as projeções para esse ano, né, de 2022, é um crescimento de 0,4%, e para 2023, 1,3%. Então, o próximo presidente vai ter uma missão, né, bastante complexa em relação à economia, às questões sociais, que vem se agravando muito. Né? Eu escuto muito um discurso que a pandemia, né, acarretou uma série de problemas para a economia brasileira. A pandemia acarretou, sim, não só para a economia brasileira, mas para o mundo inteiro. Só que os problemas, né, que o Brasil vem enfrentando, né, não são decorrentes da pandemia. A pandemia apenas potencializou, certo, os problemas, né, que nós já tínhamos, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social. Eu acredito, né, que para o Brasil retomar o crescimento, é fundamental pensar em recompor a indústria brasileira, que vem passando por uma situação de desindustrialização desde a década de 90. Então, é urgente, porque é o setor que pode, né, gerar uma série de encadeamentos, tanto para frente como para trás. Explicando melhor, é um setor que, né, uma vez, né, que você tem investimento no setor industrial, ele demanda muito do setor terciário, né, que é o setor de serviços, como demanda também do setor primário. Né? Então, ele tem efeitos de encadeamento para frente e para trás. Uma outra questão fundamental para retomar o crescimento é o aumento da taxa de investimento, o que a gente chama em economia de formação bruta de capital fixo, que é a compra de máquinas, equipamentos, obras, o investimento em ciência e tecnologia. Né? A nossa taxa de investimento, ela vem desde 2014 para cá, oscilando, né, numa média de 18% em proporção do PIB. Se o Brasil quiser crescer uma taxa de 5, 5,5% ao ano, essa taxa de investimento tem que ser da ordem de, no mínimo, 23%. Né? São cálculos feitos aí por uma série de economistas. Então, indústria, aumento da taxa de investimento. Né? Em terceiro lugar, enquanto esse país não distribuir renda, certo, para aumentar, né, o potencial do mercado interno, nós não vamos sair dessa situação. E distribuir renda significa melhorar tanto, né, a questão do crescimento econômico, como também melhorar, né, esse terrível quadro social que o Brasil apresenta, né, desde o início da sua história. Uma outra coisa fundamental também em relação à retomada do crescimento é o investimento em infraestrutura. Né? O Brasil tem uma série de carências em diversas áreas da infraestrutura, então é ultra necessário você ter tanto gasto público como gasto privado na área de infraestrutura, porque é um setor de geração de emprego e renda fundamental. Né? E isso acabaria também, né, minimizando muitos problemas do ponto de vista regional, já que a desigualdade regional no Brasil continua sendo brutal. Né? Se a gente pega indicadores no Norte, no Nordeste, são indicadores sofríveis do ponto de vista social. Né? Então, a questão da infraestrutura, né, ela, além de contribuir para o crescimento do PIB, além de contribuir para a geração de emprego e renda, é fundamental para reverter essa questão da desigualdade regional. Uma outra área também que é fundamental, né, e que a gente assiste esse espetáculo, né, muito triste, né, de ver cada vez mais pessoas nas ruas, certo? É reduzir o déficit habitacional, né, dentro do Brasil. Então, é uma área também que tem esse apelo social, mas a construção, certo, de habitações também é fonte de geração de emprego e renda. Então, são áreas que, se nós formos observar, estão sendo deixadas de lado. As políticas sociais no Brasil, elas estão se enfraquecendo cada vez mais, sem contar, né, em duas áreas que são fundamentais, né, e que a gente precisa cada vez mais olhar isso, né, com uma atenção, né, muito maior, que é a área, né, da educação e da saúde. Então, é uma tarefa, né, e uma agenda enorme pela frente que a gente tem, e acho que essa nossa área, né, da economia, todos nós, né, formados em economia, a gente precisa pensar, né, além apenas dos indicadores de bolsa de valores, se o dólar está subindo, se o dólar está caindo. Né? A nossa função, ela é pensar esse país, né, e ajudar a tirar, né, o Brasil dessa situação. Né? Então, acho que quando a gente junta, né,
uma carreira que a gente gosta, né, faz coisas que a gente gosta, estuda o que a gente gosta, né, é fundamental para que a gente possa, seja no âmbito privado, seja na área pública, seja na docência, seja em consultoria, nos sindicatos, todas essas áreas, né? Se nós tivermos uma boa formação e nos dedicarmos, eu acho que a gente pode dar uma contribuição enorme, né, para o nosso país. Isso, muito obrigada, professor. Eu só queria que o senhor falasse um pouquinho, para quem tenha dúvida, sobre a mesma. Que o senhor trabalhou, o senhor fez pesquisas, né? Viajou por Rondônia, até Tá. que o senhor comentou anteriormente, e eu gostaria que o senhor falasse assim, para quem realmente tem curiosidade, como é que funciona na prática essas análises de conjuntura econômica. Porque realmente, né, as pessoas veem na televisão, acreditam que economia é só olhar PIB e dólar, né, que é o que mais se fala. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, como que funciona na prática. Então, eu trabalhei, né, muito tempo na área de conjuntura e continuo, né, trabalhando, que dou aula numa disciplina do Mackenzie, né, que chama-se Tópicos, né, Especiais em Conjuntura Econômica. Né? Então, eu desenvolvo, né, ao longo do semestre um boletim de conjuntura com os alunos. Então, né, eu tento passar a minha experiência, né, aquilo que eu fazia anteriormente, para os alunos. Então, como fazer, né, conjuntura? Em primeiro lugar, né, eu acho que, como é no último semestre do curso, né, essa disciplina, eu sempre falo para os alunos, ó, então agora chegou a hora de vocês começarem, né, a colocar a mão na massa, né, a praticar mesmo, né, fazer economia. Então vamos lá. Então, para isso, é fundamental você ter um bom conhecimento histórico, certo? Fundamental você entender a evolução do seu país, né, e a trajetória da economia, né, no mundo que a gente vive. Então, é fundamental o conhecimento histórico. Né? 2, né, conhecimento teórico. Então, tem que entender, né, muito de teoria econômica, macroeconomia principalmente, também as teorias de desenvolvimento, de crescimento, né, e a parte de números. Quando eu falo a parte de números, né, não é aquela coisa de fazer análise de elevador, né, subiu, desceu. Não. É olhar para os números e saber interpretá-los. E aí, como é que você interpreta? Com um bom conhecimento o quê? Histórico, teórico, certo? Legal. Aí, diante, né, de uma boa formação, é começar a prestar atenção na estrutura, né, do nosso país. Quer dizer, como é que o nosso país evoluiu até aqui? Por quê? Porque a conjuntura significa o quê? Fatos. É o que acontece no dia a dia. Então, esses fatos, eles decorrem da estrutura, certo? Que nós possuímos e, obviamente, das relações que a gente mantém com os outros países, certo? Então, o que acontece? Né? Onde que a gente vai buscar essas informações, né, da conjuntura? Olhando para o que está acontecendo, e aí, né, nós temos o quê? Os jornais, nós temos vários sites, né, de institutos de pesquisa, de economistas, certo? Com o acesso à internet, isso facilita muito. Né? E aí, o que acontece? O principal é começar a filtrar essas informações. Certo? Isso é a questão mais importante. Então, o que eu digo por filtrar? Selecionar, né, boas informações, boas análises e, né, ler essas análises com olhar crítico. Porque em economia não existe uma única visão. Para o mesmo fenômeno, por exemplo, né, o desemprego, o crescimento, a inflação, nós temos diferentes visões. O número que está lá é o mesmo, mas a interpretação, dependendo de como você olhe, ela se torna diferente. Então, o que acontece? Né? Quando a gente olha, principalmente a mídia, né, a mídia mais forte que nós temos, né, no país, os principais veículos de comunicação, né, você tem ali sempre algumas pessoas que vão falar de economia. Mas o importante é que você observe essas pessoas sempre de maneira crítica, porque elas não têm verdade absoluta. Aliás, nenhuma ciência tem verdade absoluta, muito menos a economia, que é uma ciência social. Então, a gente tem que sempre olhar, né, criticamente, confrontar diferentes opiniões para poder formar nossa própria opinião. Então, você vai montando, né, a análise de conjuntura em cima dessas informações. E aí, como é que eu faço? Né? Os alunos discutem o nível de atividade, então eles olham o que está acontecendo com o PIB,
com a indústria, os serviços, com a agropecuária, olha o PIB pela ótica da demanda também, o que está acontecendo com o consumo, com o investimento, com os gastos do governo, né, com as relações comerciais do Brasil com os outros países, então analisa exportação e importação. Então, essa é a primeira área, né, nível de atividade. Depois, a gente olha o quê? Preços e política monetária. O que está acontecendo com os principais índices de preço e como o Banco Central está atuando através da política monetária. Então, a gente analisa as decisões do Copom, né, lê as atas do Copom, vê, né, quais são as perspectivas, né, em relação à política monetária, né? Depois, a gente olha a questão fiscal, certo? Então, a gente olha as contas do governo, certo? Discute essa questão do teto de gastos, né? Se essa política vem sendo acertada, ou seria necessário, né, você poder analisar novamente, flexibilizar, já que o Brasil precisa de uma série de gastos que estão sendo contidos, né? Então, a gente vem discutindo bastante essa parte fiscal. Depois a gente discute o setor externo, então olha o balanço de pagamentos, né, os indicadores e principalmente o cenário internacional, um cenário, né, marcado agora por um conflito, né, e várias outras questões que a gente vem também analisando, como a pandemia, né, os impactos, né, que ela vem acarretando, né, e o cenário político. Então, esse é um ano eleitoral, né? Então, as principais alianças, enfim, quem serão os candidatos, quais são os projetos para o Brasil. Então, a gente analisou também, né, dos partidos políticos, a gente ainda não tem todas as candidaturas oficializadas, mas a gente vem analisando as propostas dos partidos do ponto de vista econômico. A gente vem, né, avaliando, enfim, para poder entender, né, o que pode vir pela frente, né? Então, eu acho que o grande segredo, né, para fazer conjuntura é se deparar com essas informações, filtrar muito bem essas informações e confrontar essas informações, sempre com olhar crítico, né? Não tomar a primeira análise, né, como uma verdade inquestionável, só porque você se depara com economistas de nome ou com jornalistas econômicos que estão toda hora na mídia. Quer dizer, não significa que eles tenham a verdade absoluta. Então, a gente precisa, né, questionar, precisa confrontar, precisa olhar criticamente isso. Agora, para fazer tudo isso, é o que eu falo para os meus alunos, precisa de uma boa formação, né, que está ligada a essas três dimensões. Uma boa formação histórica, conhecer a evolução do seu país, uma boa formação teórica e quantitativa, para você saber interpretar os dados, né? Então, acho que é por aí que a gente consegue fazer uma boa análise, né? Sim, é isso. Muito obrigada, professor, de verdade. Imagina, é um prazer, muito legal, espero que tenha ajudado para quem, né, está na área de economia, pensa em fazer economia, e estou sempre aqui à disposição. O que precisar é só me chamar, que a gente marca, e estarei aí com o maior prazer. E, só para terminar, né, queria deixar claro também, né, que é um prazer muito grande participar do seu canal e não deixar de dizer que você foi uma belíssima aluna. Obrigada. Viu que eu tenho boas recordações, fez uma excelente monografia, né? Então está muito bem formada. Parabéns. Obrigada, professor. Muito obrigada mesmo por compartilhar. A sua experiência ela é riquíssima. A gente conversava às vezes, eu lembro com um colega de faculdade, que ele era de outro curso, né? De onde eu trabalhava. E não tem uma coisa que o senhor não fale, que o senhor não cite um livro. Então, tá. muito obrigada. Aqui, ó. Estou sempre com os livros, verdade. Sempre com os livros, sempre escrita. Isso é uma coisa importante. Legal. E muito obrigada mesmo por compartilhar. Para mim é uma honra, porque, enfim, faz parte da minha trajetória. Só está começando, né? Mas muito obrigada mesmo. Imagina, foi um prazer. Foi um prazer. Até a próxima, então. Até a próxima, viu?